pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Shalom, caríssimos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o doce amor da Virgem Maria e o cafuné de São José estejam com todos. Louvado seja Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que Ele nos dá de sermos agraciados, presenteados com o dom da vida, pelos pequenos, grandes milagres que Ele nos concede a cada dia, que muitas vezes deixamos passar despercebidos, porque estamos muito envolvidos com as tarefas, diárias, e não percebemos a graça, o milagre, de levantarmos todos os dias de nossas camas e podermos abrir os nossos olhos e enxergar e contemplar as maravilhas de Deus, e poder ouvir, e poder falar, e poder caminhar, e podermos nos saciar com o pão que Ele providencia, com o alimento que Ele coloca em nossas mesas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre este pão da vida que nós vamos refletir um pouquinho e que está para nós hoje no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, versículos do 22 ao 29. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Discurso de Jesus sobre o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com os seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão, que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Caríssimos irmãos e irmãs, estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, temos diante de nós hoje, mais uma palavra maravilhosa de Jesus. E faziam ali 3 dias que aquela multidão estavam com Jesus, E aquela multidão estava ali ouvindo a palavra de Deus, E elas realmente não precisavam ali se preocupar com o que elas iam comer, visto que Jesus tinha realizado
o milagre da multiplicação dos pães e que elas ficaram saciadas. Então, era muito coerente, né? Era muito propício que elas ficassem com Jesus, né? Porque elas não precisavam se preocupar com o alimento, tendo em vista que Jesus providenciaria, né? E nós, meus irmãos e minhas irmãs, o que está nos motivando, o que está nos impulsionando a irmos em busca de Jesus? Quais são os motivos, né? Quais são os nossos reais interesses de buscarmos Jesus? Esta é uma pergunta individual para cada um de nós. O que me impulsiona, né? O que me faz ir em busca de Jesus? Estamos buscando Jesus somente para que Ele sacie as nossas vontades, né, físicas, carnais, né? Estamos buscando Jesus somente no interesse de conquistarmos coisas nesta vida, neste mundo, ou estamos buscando Jesus para além daquilo que passa, para além daquilo que perece? Estamos buscando Jesus porque queremos fazer parte um dia do reino dos céus, né? E isso é o que tem que nos motivar. É uma palavra tão rica, tão maravilhosa, gente, que poderia ficarmos horas e horas meditando, vendo, e por tantos aspectos nessa palavra, tantos temas poderiam ser discutidos aqui, mas para fazer um resumão, né, dessa palavra, qual é o nosso verdadeiro motivo, nosso verdadeiro interesse de buscarmos Jesus? Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, né, nos alimentarmos da palavra de Deus, né? Essa palavra que vai penetrando em nossa mente, vai penetrando em nossos corações, e nós vamos tomando posse, né, do que essa palavra quer nos dizer, para que nós possamos realmente entender, né, e buscar Jesus na Eucaristia, essa Eucaristia que é o pão espiritual, que nós não vemos Jesus ali presente naquele pedacinho de pão porque Ele é grande demais. Ele é grandioso demais, meus irmãos e minhas irmãs, e a nossa visão é limitada, o nosso enxergar, o nosso olhar é limitado, mas nós temos que, através da palavra de Deus, mergulhar nesse mistério, né? Mergulhar no mistério da Eucaristia, né? E tomarmos realmente posse, e tomarmos realmente, né, em verdade, que ali está presente Jesus, em corpo, alma e divindade, e que Ele nos acompanha durante toda a vida, né? E se nós buscarmos a cada dia este pão vivo descido do céu, esse sinal de Deus para nós presente na Eucaristia, com certeza ficaremos mais fortes, nós ficaremos mais saciados, nós ficaremos mais corajosos para enfrentarmos todas as batalhas, todas as dificuldades, todas as tribulações que o mundo nos impõe. Temos sim que batalhar pelo pão
o pão físico, o pão que nos alimenta, que alimenta o nosso corpo. Nós necessitamos disso. E Deus providencia isso para nós, né? Deus providencia isso através do nosso trabalho, e aqueles que não têm trabalho, Deus providencia também, levando através de outro irmão, de outra irmã, né? Aquilo que a pessoa precisa naquele momento. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso demais, meus irmãos e minhas irmãs. Basta que nós nos deixemos ser contagiados, né, por essas maravilhas de Deus, que nosso olhar possa ir além daquele pedaço de pão, possa ir além, né, da palavra escrita, mas a palavra viva, o pão vivo, que é o próprio Deus. E diante dessa pandemia, né, onde as igrejas, muitas igrejas ainda estão fechadas, e que nós não podemos, né, nos alimentar desse pão eucarístico, mas que nós possamos pedir a Deus que o desânimo não tome conta de nossas vidas, né, que a tristeza não nos paralise, mas que nós tenhamos fé de que Ele está conosco. Ele está conosco, Ele não nos abandona, por mais dificuldades que tenhamos. Vamos seguir firmes na fé, né? Vamos vivendo pela fé, vamos vivendo na certeza de que Deus está ao nosso lado e que Ele é esse pão que nos alimenta, que nos dá força, que nos dá coragem para prosseguirmos, né? E encararmos sim, né, de frente às dificuldades, porque aqui tudo passa, tudo perece, né? Que nós possamos realmente, mergulhados na palavra de Deus, né, mergulhados no mistério da Eucaristia, buscarmos para nós, para nossas almas, para aqueles que convivem conosco, que nós possamos mostrar que a palavra de Deus, que é a Eucaristia, é muito mais importante, é muito mais eficaz, é muito mais agradável e gratificante do que as coisas que nós temos neste mundo. Nós possamos então, meus irmãos e minhas irmãs, confiantes na misericórdia de Deus, confiantes na sua palavra, confiantes que Ele está em corpo, alma e divindade na Eucaristia, e que essa nossa busca seja uma busca realmente verdadeira por aquele que não perece, mas por aquele que é eterno e que quer que nós façamos parte dessa vida eterna com Ele no reino de Deus. Amém? Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho dessa palavra que é tão maravilhosa, né? E que nós possamos realmente ser homens e mulheres que atravessam mares, que atravessam dificuldades, que atravessam a pandemia, né? Na certeza que nós vamos encontrar Jesus na eternidade. Amém? Beijos, fiquem com Deus.